Olá, eu me chamo Wilma, eu sou bolsista do projeto de extensão Jogos Cooperativos e Cidadania do IFPE Campus Igaraçu. Juntamente comigo, nós temos a bolsista Maria Fernanda e as voluntárias Alice Maria e Sofia Cardoso. O projeto é coordenado pelo professor Williams Coelho. Mas afinal, o que são jogos cooperativos? Como o próprio nome já sugere, jogos cooperativos são atividades que têm por objetivo desenvolver a capacidade cooperativa entre os participantes. Diferentemente dos jogos comuns, nos jogos cooperativos não existe competição, mas cooperação. Os participantes vão entendendo ao decorrer do jogo que eles precisam trabalhar uns com os outros, ao invés de uns contra os outros. E no final, não existe uma equipe ou um participante vencedor. Todos vencem. Sendo assim, os jogos cooperativos eles têm a capacidade de desenvolver habilidades socioemocionais entre os participantes. E o que são habilidades socioemocionais? As habilidades socioemocionais são habilidades que se formam a partir das relações interpessoais e afetivas dos participantes. Então, eles encontram, através dos jogos, a capacidade de dialogar um com o outro, de acolher a opinião do outro, de ouvir as sugestões que o outro tem para resolver aquele desafio. Como exemplo também de habilidade socioemocional, nós temos a empatia. A partir disso, nós entendemos que os jogos cooperativos, eles não são apenas uma questão lúdica, eles fogem do caráter lúdico e se transformam, de fato, numa atividade educativa que favorece o aprendizado da cidadania. Ao final de cada jogo, é feita uma reflexão e quando é apresentado para eles, quando é explicitado que não existe um ganhador, mas que todos ganharam, acontece exatamente essa formação da cidadania. Nós vamos apresentar agora um pouco sobre os objetivos geral e específicos do projeto. Olá, eu sou a Sofia Cardoso e irei falar sobre os nossos objetivos gerais e os nossos objetivos específicos. Começando pelos nossos objetivos gerais, que visam promover o exercício da cidadania, desenvolvendo habilidades socioemocionais em crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social a partir da aplicação de jogos cooperativos. Já os nossos objetivos específicos são facilitar a aplicação desses jogos cooperativos, trazendo reflexões diante dos comportamentos apresentados pelos participantes e promovendo através dessas reflexões o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Nós também temos como objetivo a realização de encontros semanais com a instituição parceira, que é a obra Sagrado Coração de Jesus, e a promoção de capacitação em jogos cooperativos para os educadores sociais que fazem parte da instituição que é atendida. Nós também integramos o projeto de extensão a disciplina de Ética e Cidadania, que é ministrada pelo nosso professor e coordenador Williams Coelho. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa metodologia, que consiste em realizar a aplicação dos jogos cooperativos em 2 locais, que são o Convento Sagrado Coração de Jesus, localizado no centro histórico do município de Igaraçu e que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no contraturno de suas escolas. E o outro local é o próprio IFPE Campus Igaraçu. No Convento Sagrado Coração de Jesus, o projeto é executado por um público composto por aproximadamente 120 crianças e adolescentes e 6 educadoras, realizando encontros semanais com grupos específicos que variam de acordo com os turnos da manhã ou da tarde e com a faixa etária que irá participar das atividades. Devido ao período de pandemia, as nossas atividades com o convento estão suspensas temporariamente, mas com planos de retornar em breve com todas as medidas sanitárias que são necessárias para esse retorno. Já no campus Igaraçu, as nossas atividades continuam acontecendo de forma remota através do Google Meet, com as turmas da disciplina de Ética e Cidadania. O nosso público no primeiro semestre de 2021 é composto por aproximadamente 200 alunos em 6 turmas, e agora no segundo semestre o nosso público está sendo composto por aproximadamente 100 alunos em 3 turmas, que são dos turnos da manhã
e da tarde, realizando encontros semanais com cada turma. A nossa equipe é formada por 4 alunas e pelo nosso professor coordenador, e as atividades são conduzidas com uma dupla de alunas no turno da manhã e uma dupla no turno da tarde, sempre com a supervisão direta do nosso coordenador do projeto. Olá, me chamo Alice, sou aluna do curso técnico de logística e voluntária do projeto de extensão. Hoje eu vim falar um pouco sobre as nossas atividades realizadas. Nós realizamos encontros semanais de integração e planejamento e também realizamos estudos teóricos de pesquisa na área do projeto. Nós realizamos pesquisas e adaptação dos jogos cooperativos para atividades remotas. E por fim realizamos as facilitações de jogos cooperativos junto com os alunos das turmas da disciplina de Ética e Cidadania. Os nossos resultados o desenvolvimento dos bolsistas em relação às habilidades socioemocionais. Nós que trabalhamos no projeto estamos adquirindo muito conhecimento e desenvolvendo as nossas habilidades socioemocionais. A adaptação dos jogos cooperativos para a realização através da integração online. Como já foi falado, alguns jogos foram modificados para poder serem aplicados nas turmas de Ética e Cidadania. Facilitação do relacionamento interpessoal entre os alunos das disciplinas. Notamos que nas reflexões os alunos sempre falam as mesmas coisas, que os jogos vêm facilitando a relação interpessoal entre eles e que eles estavam se sentindo mais à vontade uns com os outros. Olá, eu me chamo Maria Fernanda, sou aluna do curso técnico de logística e bolsista do projeto Jogos Cooperativos e Cidadania. E hoje eu venho aqui falar um pouquinho da conclusão do nosso projeto para vocês. Mesmo não tendo atingido nosso objetivo principal, que era fazer os jogos com as crianças lá no Convento Sagrado Coração de Jesus, que tivemos que ter as nossas atividades suspensas por conta da pandemia da Covid-19, nós fizemos um excelente trabalho durante esse ano. Tivemos muito estudo e passamos a fazer a facilitação dos jogos junto com as turmas de ética, onde o professor Williams dá aula. Foi muito legal para a gente, nesse momento, fazer as facilitações lá e tivemos um retorno muito positivo, porque, como eu já falei, a gente está ainda passando por essa pandemia, então a maioria dos alunos não se conhecem, por a gente estar nesse meio remoto, e os jogos foi como se fosse uma integração. Eles passaram a se conhecer, mesmo não se conhecendo. Foi algo bem interessante, porque eles passaram a interagir mais, mesmo não se vendo presencialmente, só lá pela telinha do computador ou do celular, mas passaram a ter uma melhor interação, conhecer mais os colegas. Então os jogos foram muito importantes. E foi um ano de muito estudo, muitas dificuldades, mas a gente chegou no final com a sensação de dever cumprido e muito feliz pelo nosso projeto.